Olá, eu sou a jornalista Edna Ferreira e esse é o informe semanal Nossa Ciência. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir a você que curta o nosso vídeo, esse e os anteriores também, compartilhe com sua rede de amigos e, mais importante, se inscreva no nosso canal para fazer parte aí, para assistir, para não perder o informe semanal. E outra coisa, um detalhe bem importante, comente. A gente semana passada mudou o formato, mudou o cenário. Comente, dê sua opinião, seja sempre uma crítica construtiva ajuda, dê sugestões de temas, fique à vontade, comente o nosso informe. Olá, eu sou a jornalista Mônica Costa. Ficamos felizes de você estar aqui com a gente e por isso lhe convidamos para ser nosso parceiro, nossa parceira. O Nossa Ciência, como a gente já falou, é um projeto de divulgação científica da ciência que se faz no Nordeste. Então, veja o site, entre no nossaciencia.com.br/apoio e veja como você pode contribuir. E agora, vamos às matérias de hoje. A equipe do Nossa Ciência esteve no 5º Simpósio de Neuroengenharia. O evento foi promovido pelo Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lili Safra, que está localizado em Macaíba, região metropolitana de Natal. Esse ano, nessa edição, o evento ocorreu nos dias 29 e 30 de novembro e teve a participação de mais de 100 pessoas que vieram de várias regiões do país e também da América Latina. Nós conversamos com o diretor do Instituto e coordenador científico Edgar Moria. Ele nos contou que o objetivo do evento é, além de mostrar todos os trabalhos, os projetos, as pesquisas que são produzidas pelo Instituto, é também despertar o interesse dos participantes em fazer parte do mestrado que é oferecido pelo Instituto. Palestras, mini-cursos e apresentação de pôsteres fizeram parte da programação, que entre os temas mostrou o uso da microscopia na neuroengenharia e também falou sobre o zebrafish, que é um pequeno peixe usado muito em modelo de pesquisa nessa área. Você vai poder conferir algumas entrevistas que fizemos com participantes desse evento. Então acesse, leia a matéria e veja também a reportagem em vídeo. A coluna Diversidades, que é feita pelo professor Ricardo Alexino Ferreira, da USP, como o nome já diz, fala todas as semanas sobre alguma área, algum setor, algum segmento relacionado às diversidades. Gays, negros, mulheres. E nessa semana ele fala de um tema que aparentemente não seria das diversidades, que é a esquizofrenia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo há 26 milhões de pessoas acometidas por essa doença e no Brasil são 800 mil pessoas. Mas ele diz que os portadores dessa doença, eles são tratados pela sociedade com preconceito e são estereotipados, portanto, podem ser caracterizados como segmentos da diversidade. Ele fala, por exemplo, que no cinema as pessoas com esquizofrenia são sempre estereotipadas. Os filmes não ajudam na compreensão do problema. Em geral, os filmes, especialmente os filmes policiais, caracterizam os portadores de esquizofrenia como serial killers, o que faz a sociedade compreender cada vez menos o que é essa doença. Ele fala que na contramão desse pensamento que estereotipa os esquizofrênicos, o livro Manu e o Povo que Mora na Mente, da filósofa Maria das Graças Pires, explica o que é essa doença e como a sociedade deve conviver com as pessoas que têm a doença e que são absolutamente capazes de ter uma vida integrada a toda a sociedade. Ouça a coluna Diversidades no Nossa Ciência. Na coluna do Jucá, o biólogo Tiago Jucá nos apresenta uma entrevista com o professor Marlécio McNamara.
Ele é doutor em educação e está se preparando para o pós-doutoramento na Austrália. O currículo dele é extenso e inclui participação e orientação em diferentes projetos de pesquisa, ensino e extensão. Nessa entrevista, ele fala, por exemplo, sobre a relação entre as ciências das humanidades e as ciências naturais e indica, inclusive, que a subjetividade pode ser usada como uma ponte entre essas áreas. Ele fala uma frase muito interessante que diz o seguinte: somos seres irremediavelmente históricos. As coisas que fazemos, como docentes ou não escapam da história. Nessa entrevista, o professor McNamara também fala sobre processo de aprendizagem, história, política e fala sobre a formação acadêmica. Então confira Coluna do Jucá e a entrevista com o professor Marlécio McNamara. E eu tenho uma boa dica de leitura para você. A minha sugestão é que você leia a matéria sobre a publicação do Atlas de Secas da América Latina e do Caribe. Essa publicação é do Centro de Zonas Áridas e Semiáridas da América Latina e do Caribe, Calazaq, e da Unesco. O Atlas, que está publicado em espanhol e que você tem acesso na matéria no Nossa Ciência, é uma publicação bastante interessante. No capítulo sobre o Brasil, sobre as secas no Brasil, você fica sabendo, por exemplo, que entre 1900 e 2016 o país teve 32 episódios de seca. É muita coisa. Tanta seca, entretanto, não fez o país se preparar, os governos se prepararem para enfrentar a situação. Entre 2013 e 2017, por exemplo, quase metade dos 5.500 municípios brasileiros tiveram seca. Porém, desses municípios, mais da metade, 60%, em 2017, ainda não tinha nenhum plano de convivência com a seca. No capítulo que fala do Brasil, participaram pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, da Universidade Federal de Campina Grande e do Instituto Nacional do Semiárido. Então, vale a pena ler a matéria e vale a pena ler o Atlas, que você acessa pela matéria. Muito bem, um assunto bem importante que vale a pena a nossa atenção. E agora chegou a hora das oportunidades. Confira! Bom, estamos chegando ao final de mais um informe semanal. Mas antes da gente se despedir, eu peço a você, entre no portal, leia as matérias, comente, opine e seja nosso parceiro. É muito importante você participar, ser também responsável por esse processo, por esse projeto. Acesse nossaciencia.com.br/apoio e seja nosso parceiro. Pois é. Queremos lhe encontrar de novo na próxima semana. E enquanto isso, você curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Na próxima semana estaremos de volta. Até lá! Até lá!